Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Hoje tem o Sub-17 do Felipe Luiz contra o Vasco pela Copa Rio. Agora, Gabigol é relacionado para o próximo jogo do Flamengo pela Copa do Brasil. Ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, nessa segunda-feira lançou o livro Paixão e Sucesso, gestão que transformou um clube. Esquentou o clima. Zico faz publicação direcionada para Rodolfo Landim. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Gabigol treinou normalmente nessa terça-feira, depois de conseguir o efeito suspensivo sobre o caso de tentativa de fraude de exame antidoping. Após ser observado pela comissão técnica do Tite, o atacante está liberado para voltar aos gramados e vai ser relacionado para o jogo do Flamengo contra o Amazonas, hoje à noite pela Copa do Brasil. Conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o Gabriel treinou normalmente com o restante do elenco na atividade dessa tarde de ontem, mas fez trabalhos iniciais na academia e depois seguiu para o campo, sempre ao lado dos companheiros de grupo. O Gabriel entrou em campo pela última vez em 25 de fevereiro. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo da vitória do Flamengo por 2-0 em cima do Fluminense, pela 10ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Desde então, após uma lesão muscular e a suspensão por tentativa de fraude no exame antidoping, o jogador foi desfalque em 12 partidas do Flamengo. O nome dele tem sido vinculado a alguns times do futebol brasileiro desde o início desse ano. O primeiro foi o Corinthians, depois o Palmeiras e agora vem por fora correndo aí o Cruzeiro. A possível chegada dele no time mineiro foi trazida por Marcelo Moreno. Na visão do ex-jogador, a troca de donos da SAF e a chegada de um novo técnico podem ajudar a equipe de Belo Horizonte a ter sucesso nessa negociação. A informação que eu tenho é de que o Gabigol pode estar indo para outro lugar. Esse lugar pode ser o Cruzeiro. O Cruzeiro, com um novo gestor e um novo comandante, pode ser o novo destino do Gabigol, disse lá o Marcelo Moreno no programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes. O Gabriel, ele tem vínculo com o Flamengo até o final desse ano, ou seja, caso o Mengão não exerça a renovação até julho, o jogador vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. No entanto, a expectativa é de que ele e o Flamengo intensifiquem as conversas nos próximos meses em busca de um final feliz. No início da noite dessa terça-feira, ele confirmou que está relacionado para a partida contra o Amazonas, logo mais no Maracanã pela Copa do Brasil. A declaração foi feita durante entrevista para a Flá TV e o Flamengo publicou o momento em suas redes sociais, ainda convidando os torcedores para comparecerem no jogo de logo mais. Aspas, eu estou muito feliz de estar de volta, de estar com os meus companheiros, ansioso, tomara que o Maracanã esteja lotado hoje à noite. Se eu puder fazer um pedido, é para que esteja lotado, para que a torcida compareça. Agradecer o carinho que eles tiveram por mim, espero o mais importante, que é a vitória do Flamengo. Após o anúncio do efeito suspensivo do Gabigol, a nação rubro-negra deu a resposta e esgotou o setor norte do Maracanã para essa partida contra o Amazonas. Agora, com o ídolo convocando a torcida para estar presente, a tendência é que o público seja ainda maior. Aí eu te pergunto, você ficou feliz com a volta do Gabigol? Coloca aí! Logo mais, no Dia do Trabalhador, às 21h30, horário de Brasília, o Mengão encara o Amazonas pelo jogo de ida da Copa do Brasil aqui no Maracanã, todo mundo já sabe disso. O que não sabe é que a partida vai ter a transmissão para todo o Brasil do Sport TV em canal pago e no Premiere em pay-per-view, não vai ter televisão aberta. Apesar de um ótimo início de temporada, a conquista do Campeonato Carioca 2024 de maneira invicta, o Flamengo enfrenta um momento de instabilidade porque nas últimas 3 partidas disputadas entre Brasileirão e Libertadores, o time foi mal e não conseguiu vencer. Provável Flamengo deve ser Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Vinha.
Alan, Gerson e De La Cruz, Lohan, Bruno Henrique e Pedro. O Amazonas deve ser assim: Edson, Patrick, Alvarinho, Diogo Silva e Fabiano, Judá, Xavier e Diego Torres, Enio, Igor Bolt e Sassá. O técnico é o Adilson Batista. Além da novidade do Gabigol no banco e o jovem Lohan entre os titulares, a escalação do Flamengo traz mais 3 mudanças em comparação com o time que perdeu para o Botafogo no último domingo. Na lateral esquerda, Matias Vinha entra no lugar do Ayrton Lucas. Já no meio, Alan e Gerson assumem as vagas do Pulgar e do Arrascaeta, que estão entregues ao departamento médico. O Lohan até foi titular no time principal do Flamengo, porém nos 2 jogos do Campeonato Carioca, sob o comando do técnico Mário Jorge, quando o elenco do Tite estava nos Estados Unidos. Portanto, o duelo contra o Amazonas será o primeiro da joia de 17 anos com o técnico Tite. Apita o jogo o baiano Emerson Ricardo de Almeida Andrade, assistido por Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará, FIFA, e Eli Carlos Franco de Oliveira, da Bahia. E no VAR, Márcio Henrique de Góes, de São Paulo. Até a noite de ontem, 28 mil ingressos já haviam sido vendidos e a expectativa é que aproximadamente 40 mil pessoas estejam no Maracanã logo mais. Vale lembrar que o time do Amazonas não vence há 1 mês. Meus amigos e minhas amigas, esse jogo de logo mais aí é daqueles para levantar defunto, acabar com crise. O Flamengo tem obrigação moral de ganhar e golear esse time do Amazonas por pelo menos aí uns 5-0. E tem que ir com tudo para cima, porque eles com certeza vão vir com aquela tática famosa da retranca do morcego, que é todo mundo pendurado de cabeça para baixo na baliza para a bola não entrar. Até o presidente vai estar nessa. A torcida animada com a volta do Gabigol vai lotar e vai empurrar o time na expectativa de uma goleada, apesar dos desfalques, mas tem a entrada aí do Lohan, que anima bastante, já era cobrada há muito tempo pela torcida. Vamos aguardar aí para ver como é que o nosso Mengão queridão vai se comportar no jogo dessa noite. Tem que golear. Eu vou de 5-0 Mengão. E você? Coloca aí. O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e membros de sua diretoria lançaram nesta segunda-feira o livro Paixão e Sucesso, a gestão que transformou um clube. O evento na livraria Travessa do Shopping Leblon, zona sul aqui do Rio de Janeiro, reuniu ex-vice-presidentes, torcedores rubro-negros e, apesar do assunto praticamente não vir à tona, o evento para lançar a obra que exalta a passagem do Eduardo Bandeira de Mello junto com muitos outros diretores, fez aí uma parte de política, com a chapa de oposição nas eleições desse ano. Produzida pela editora Lux, a obra foi organizada por Pedro Iotti, ex-vice-presidente de Secretaria-Geral e presidente da Assembleia Geral do Flamengo, e os economistas Fábio Giambini e Rodrigo Madeira. O livro conta com textos de 16 vice-presidentes da gestão do Bandeira, além de jornalistas, e detalha processo de reestruturação financeira. A dívida do Flamengo diminuiu em 300 milhões, era de 737, passou para 455. E o faturamento aumentou 200 milhões, de 342 para 538 em 6 anos. É uma história muito bonita, uma trajetória de sucesso e que precisa ser contada. Para quem? Para os sócios, para os torcedores, amantes do futebol e para aqueles que gostam de uma boa gestão. Daí surgiu em trabalho com Fábio Giambini, um escritor de livros, e a gente chegou na ideia que precisava pôr no papel e deixar para as próximas gerações. Todos os 250 livros que estavam à venda durante o evento foram vendidos. A longa fila por autógrafos do Bandeira de Mello e do trio que assina a obra contaram com ex-dirigentes e torcedores durante todas as 3 horas de evento. Parabéns, ex-presidente Bandeira de Mello. Hoje o Flamengo de Filipe Luiz entra em campo em jogo atrasado pela 3ª rodada da Copa Rio Sub-17. Às 11 horas, horário de Brasília, os garotos do Ninho vão até o estádio de Nivaldo Pereira para encarar o Vasco da Gama. O rubro-negro é o atual campeão da Copa Rio Sub-17. Torcedor que quiser acompanhar esse jogo entre Flamengo e Vasco pode sintonizar a Flá TV no YouTube, que vai estar ao vivo a partir das 10h45, 15 minutos antes da bola rolar. Vice-líder da Copa Rio Sub-17,
o Flamengo tenta mais uma vitória na competição. O clássico desse meio de semana é um confronto direto, já que o Cruz Maltino é o quarto colocado e apenas 2 pontos separam as duas equipes. Portanto, o resultado é fundamental para o Flamengo na briga pelas primeiras posições. E o time do Felipe Luiz chega cheio de moral para o Clássico dos Milhões. Isso porque, no último final de semana, a equipe sub-17 do Mengão atropelou o Fluminense por 3-0 fora de casa no Vale das Laranjeiras. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. O clima esquentou na Gávea. A entrevista do Rodolfo Landim ao GE.com, que caiu como uma bomba entre os torcedores do Flamengo, segue repercutindo. Depois de fomentar a revolta da nação rubro-negra, ao dizer que um dia o Zico vai passar, o presidente Rodolfo Landim recebeu uma indireta do próprio Galinho. Em suas redes sociais, o Zico publicou um vídeo com a seguinte legenda: "Eu ouvia, vai passar, e acabei passando por todo mundo e fazendo mais um para o Flamengo." Veja de novo, o incrível gol de Zico, uma bela imagem para fechar a semana. O post no Instagram contém imagens do maior jogador da história do clube driblando os jogadores do time adversário antes de marcar um golaço. A publicação foi interpretada pelos torcedores do Flamengo como uma resposta infeliz e completamente deslocada da realidade à declaração do Rodolfo Landim. Além do apoio e mensagens de carinho de torcedores do Flamengo, o eterno camisa 10 da Gávea também recebeu uma mensagem especial do próprio Gabigol. O atacante rubro-negro, que tem uma relação conturbada com o presidente Rodolfo Landim, deixou o seu comentário no Instagram do Zico: "Eterno rei, com uma coroa e um coração do lado." A resposta de Gabigol já conta com mais de 1.000 curtidas. Presidente do Flamengo desde 2019 e com planos para se perpetuar no poder, o Rodolfo Landim revoltou os torcedores nesta segunda-feira. O mandatário citou o Zico ao falar sobre as negociações de renovação de contrato com o Gabigol, cujo vínculo se encerra no final dessa temporada. Aspas, "O Zico tem mais de 70 anos e ainda vive desse estrelato que teve ligado ao Flamengo. A diferença do Gabriel para o Zico é de 44 anos. Uma hora o Zico vai passar e o Gabriel, se continuar a investir e jogar pelo Flamengo, vai poder usufruir disso por toda a vida dele", disse lá o Rodolfo Landim e revoltou todo mundo. Aí eu te pergunto, o que é que você acha dessa declaração infeliz aí do Rodolfo Landim? Coloca aí a sua opinião. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, hoje é quarta-feira, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Carmecilton Novaes e a torcida nordestina do Mengão. Alô, amigo Ulisses dos Santos. Alô, sua esposa Valdeilza. Alô, seus netos Enzo e Guilherme. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Ranilson Araújo de Campo Grande, na Paraíba. Alô, amigo Luiz Farias. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seu filho Sávio Luiz de Arapiraca, em Alagoas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Levino Miranda, de Cuiabá. Alô, amigo Gilvan Araújo, da Fla Miami, nos Estados Unidos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Roberto, de Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro. Alô, amigo Hernani, torcida do Flamengo de Sorocaba, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Souza Silva. Alô, seu neto José Mateus. Alô, seu filho Cleverson. Alô, sua ex-esposa Luzia. Alô, sua nora Gabriela. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Wilson Aloysio da Silva, das Baterias Ômega. Alô, meu amigo Francisco Macedo, Titico Flazico, de Engazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos!
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão. 5-0 eu acho que tá legal.